Seção 4ª. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Art. 106. São órgãos da Justiça Federal. E os Tribunais Regionais Federais. Segunda, os Juízes Federais. Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional número 122, de 2022. E, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Segunda, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. Primeiro, a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. Renumerado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, os Tribunais Regionais Federais instalarão a Justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais e processar e julgar, originariamente, a. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. E os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Segunda, julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. E as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Segunda, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Terceira, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Quarta, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. V. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. V. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o 5º deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, os crimes contra a organização do trabalho, e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Sétima, os habeas corpus,
em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Oitava. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Nona. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. X. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização. X. A disputa sobre direitos indígenas. Primeiro, as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Segundo, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Terceiro, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do Juízo Federal, e se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Terceiro, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto, na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Quinto, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça Local, na forma da lei. Seção V. Dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Seção V. Redação dada pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. I. O Tribunal Superior do Trabalho. Segunda. Os Tribunais Regionais do Trabalho. Terceira. As Juntas de Conciliação e Julgamento. Terceira. Juízes do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal, sendo: primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 17 ministros, togados e vitalícios, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal, dos quais 11 escolhidos dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes da carreira da magistratura trabalhista, 3 dentre advogados e 3 dentre membros do Ministério Público do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E 17 togados e vitalícios, dos quais 11 escolhidos dentre juízes de carreira da magistratura trabalhista, 3 dentre advogados e 3 dentre membros do Ministério Público do Trabalho. Segunda, 10 classistas temporários,
com representação paritária dos trabalhadores e empregadores. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Segundo o Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices, observando-se, quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público, o disposto no artigo 94, e, para as de classistas, o resultado de indicação de colégio eleitoral integrado pelas diretorias das Confederações Nacionais de Trabalhadores ou Empregadores, conforme o caso. As listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos juízes da magistratura trabalhista de carreira deverão ser elaboradas pelos ministros togados e vitalícios. Segundo, o Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices, observando-se, quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público, o disposto no artigo 94, as listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos juízes da magistratura trabalhista de carreira deverão ser elaboradas pelos ministros togados e vitalícios. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999, revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiro, a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016. Art. 11-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022. E 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro, a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. E a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiro, compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016. Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no Distrito Federal, e a lei instituirá as juntas de conciliação e julgamento, podendo, nas comarcas onde não forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito. Art. 112.
Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no Distrito Federal, e a lei instituirá as varas do trabalho, podendo, nas comarcas onde não forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, assegurada a paridade de representação de trabalhadores e empregadores. Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide ad in 3.392, vide ad in 3.432. E as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo as ações que envolvam exercício do direito de greve, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiras ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quartos mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Vê os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, e o incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sextas ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sétimas ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Oitava execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no artigo 195, e-a, e segunda, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Nona, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação ou arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. 3 graus. Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no artigo 195, e-a, e segunda, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo,
ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide a DI nº 3.423, vide a DI nº 3.423, vide a DI nº 3.423, vide a DI nº 3.431, vide a DI nº 3.432, vide a DI nº 3.520, vide a DIN 3.392, vide a DIN 3.432. Terceiro, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide a DIN nº 3.423, vide a DIN nº 3.431, vide a DIN nº 3.520, vide a DIN 3.392, vide a DIN 3.432. Art. 115. Os tribunais regionais do trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República, sendo 2/3 de juízes togados vitalícios e 1/3 de juízes classistas temporários, observada, entre os juízes togados, a proporcionalidade estabelecida no artigo 111, primeiro, e art. 115. Os tribunais regionais do trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República, observada a proporcionalidade estabelecida no segundo do artigo 111. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Parágrafo único. Os magistrados dos tribunais regionais do trabalho serão e juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento. Segunda, advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, obedecido o disposto no artigo 94. Terceira, classistas indicados em listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na região. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Art. 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022. E 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro, os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo, os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do trabalho, que a presidirá, e 2 juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores. Art. 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Parágrafo único.
Os juízes classistas das juntas de conciliação e julgamento serão nomeados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da lei, permitida uma recondução. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Art. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de 3 anos. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Seção 6ª. Dos tribunais e juízes eleitorais. Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral. I. O Tribunal Superior Eleitoral. Segunda. Os Tribunais Regionais Eleitorais. Terceira. Os Juízes Eleitorais. Quarta. As Juntas Eleitorais. Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos. I. Mediante eleição, pelo voto secreto. Há 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. B. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Segunda. Por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Primeiro, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. I. Mediante eleição, pelo voto secreto. A. De 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. B. De 2 juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Segunda, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Terceira, por nomeação, pelo Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Segundo, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente, dentre os desembargadores. Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Primeiro, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Segundo, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Terceiro, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Quarto, das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando i. forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. Segunda, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Terceira, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Quarta, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. V. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7ª. Dos tribunais e juízes militares. Art. 122. São órgãos da Justiça Militar. I. O Superior Tribunal Militar. Segunda, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios,
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, sendo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 122, de 2022. E 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Segunda, 2. Por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Art. 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.